O idiota toma por falso o que ele não pode entender. São Tomás de Aquino. O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Interroga a graça, não a doutrina. O desejo, não o intelecto. O gemido da oração, não o estudo do que vê. O esposo, não o mestre. Deus, não o homem. Afligem. Não há clareza. Não há luz. Mas há aquele fogo que tudo penetra com sua chama e reporta a Deus com excessivas unções e com ardentíssimos afetos. São Boaventura de Bagnoregio. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. É assim que ele anunciava ao povo a boa nova, e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Hipócritas! É bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. A fé e a santificação são indispensáveis à manifestação do poder e da glória de Deus entre o seu povo. O Pentecostes recorda aos cristãos a presença contínua do Espírito Santo sobre a terra. Portanto, esta solenidade não é só a comemoração de um acontecimento realizado nos tempos passados, mas é a garantia de uma contínua realidade sempre viva entre nós, isto é, a presença do Espírito Santo, dado que ele está entre nós não menos do que esteve no cenáculo no dia de Pentecostes, embora esteja inacessível aos nossos sentidos. O Salvador assegura-nos esta presença e permanência. Beata Helena Guerra. A igreja em Atos oravam 10 dias. Pedro pregou 10 minutos, e 3.000 foram salvos. Hoje, a igreja ora 10 minutos. Pregam 10 dias, e 3 são salvos. Onde estão os carismáticos? Onde estão os carismáticos? Que subiram aos montes para viver as aventuras do Espírito. Que faziam vigílias nas casas, nos porões e nas capelas. Que se alegravam de andar pelas ruas tendo nas mãos a Bíblia e o terço. Que oravam nas madrugadas e não consideravam isso um sacrifício. Que jejuavam ao menos 2 vezes por semana pois sabiam que estavam dentro de uma batalha espiritual.
que louvavam e dançavam sem a preocupação de serem confundidos com loucos. Que abriam a Bíblia e esperavam uma resposta divina para todas as situações. Que entravam nas favelas ou condomínios para anunciar o nome de Jesus. Que não tinham muitos argumentos teológicos, mas que possuíam a ousadia de profeta. Onde estão os carismáticos? Que não dispunham de tantos equipamentos de áudio, mas não se calavam diante do pecado. Que não recebiam cachês para cantar, ministrar ou pregar, e Deus os sustentava com sua divina providência. Que não articulavam o nome do candidato à coordenação, mas sabiam discernir e reconhecer o líder vocacionado. Que se alegrava quando perseguido e amava quando humilhado. Onde estão os carismáticos? Que não desistiam nunca, depois de terem sido convencidos pelo Espírito Santo. Não se pode deixar sufocar a liberdade do espírito, nem querer tratar de coisas espirituais com argumentos humanos. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. Por amor ele veio a nós, por amor ele se entregou e morreu, o Deus de Deus. Ele vive, está, ressuscitou, subiu ao Pai, mas há de voltar em glória, em honra e majestade. Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor, todo joelho se dobre. Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor, e toda língua confesse para a glória do Pai. Ele existiu, o seu reino é sem fim, ele é luz da luz e por ele tudo foi feito. Senhor da vida, o Deus verdadeiro. Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor, todo joelho se dobre. Jesus é o Senhor, meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor, e toda língua confesse para a glória do Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou um nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. A criatura tem tempo para tudo, menos para visitar o seu Deus, que no seu tabernáculo a espera. Ah, como nosso Senhor ama os nossos corações e os deseja possuir. Mendiga-os. Roga, pede com insistência, suplica. Deveríamos morrer de vergonha ao pensar que nosso Senhor mendiga desse modo e que ninguém atira a esmola implorada. São Pedro Julião e Made. Que não circule em vão nas tuas veias o sangue de Jesus tantas vezes recebido na Eucaristia. Beata Helena Guerra. O jejum assume um grande valor na vida dos cristãos. É uma exigência do Espírito para se relacionar melhor com Deus. São João Paulo II. Subamos o monte da oração e sigamos em direção ao Senhor. Nossa oração precisa de muito poder, mas nenhum de nós o tem. Por isso, como Moisés, precisamos subir ao monte e orar. Os dons do Espírito Santo, principalmente os dons de língua, permitem-nos usufruir do poder de Deus. A oração em línguas não é um brinquedo de criança, para se pegar e usar indevidamente. É com esse cajado que o Senhor quer que subamos a montanha da oração. Pela graça de Deus, você aguentará firme até o fim. Seu irmão, Monsenhor Jonas Abib. Se somos templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós, cada fiel guarda em sua alma mais do que tudo que se admira no firmamento. São Leão Magno. Bem-aventurada a alma de quem Deus é verdadeiramente Senhor. Beata Helena Guerra. Santíssima Trindade. É este o nome que faz tremer o inferno, põe em fuga aos demônios, faz cessar as tentações, alegra os céus, beatifica os santos, consola os justos, derrama a abundância das graças. Todos os bens que já temos recebido e ainda esperamos para o futuro, quer na ordem da natureza, quer na ordem da graça e da glória, todos nos vieram da Santíssima Trindade. Numa palavra, a Santíssima Trindade é nosso tudo. Santo Afonso Maria de Ligório. O Cordeiro que foi imolado por nós é digno de receber o poder,
a divindade, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória e a bênção. Livro do Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus. Te elegi como a minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Três coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve crer, saber o que deve desejar, saber o que deve fazer. São Tomás de Aquino. Quando o Espírito Santo encontra Maria Santíssima numa alma, sente-se atraído a ela e irresistivelmente nela faz sua morada. Ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria Santíssima. Pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. São Luís Maria Grignion de Montfort. O Espírito Santo comunica-se com maior abundância às almas que encontram Maria, pois, assim como Maria Santíssima esteve presente no cenáculo, também agora para se receber o Espírito Santo é necessária a plenitude de Maria. Se quisermos, também nós, recebermos o Espírito Santo, procuremos ter Maria como mestra, companheira de oração e medianeira de graça. Beata Helena Guerra. Ele é a alma desta igreja. Ele é quem explica aos fiéis o sentido profundo dos ensinamentos de Jesus e de seu mistério. Ele é quem, hoje como nos primórdios da igreja, atua em cada evangelizador que se deixa possuir e conduzir por ele e põe nos lábios as palavras que por si só não poderia encontrar, predispondo também a alma daquele que escuta, para fazê-la aberta e acolhedora da boa nova e do reino anunciado. As técnicas de evangelização são boas, mas nem as mais aperfeiçoadas poderiam substituir a ação discreta do Espírito. A preparação mais refinada do evangelizador não consegue absolutamente nada sem ele. Sem ele, a dialética mais convincente é impotente sobre os espíritos dos homens. Sem ele, os esquemas mais elaborados se revelam desprovidos de todo o valor. Papa Paulo VI. O mundo tem necessidade de homens e mulheres que não estejam fechados, mas repletos do Espírito Santo. Papa Francisco. Queres crescer e ser repleto dos dons do Espírito Santo? Então honre com a oração da coroa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la. Santo Padre Pio. Deus faz sábios os mais ignorantes. Os que são conduzidos pelo Espírito Santo têm ideias certas. Eis porque há tantos ignorantes que sabem mais do que os sábios. São João Maria Vianney.
Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Tomei, então, a taça da mão do Senhor, e dela fiz beber em todos os povos aos quais me enviou o Senhor.